Olá, bem-vindos a mais um Conversa com o Cientista. Estamos aqui de volta, eu, o cientista e nosso amigo O Globo. Só que o Globo não vai ser usado nessa conversa, até porque nós vamos falar de uma coisa que não dá para ser vista como o Globo, mas ele está aqui só para criar o clima. Bom, vamos falar hoje do universo quântico. Quando minha mãe me pergunta, João, o que é esse negócio quântico? Eu digo, é uma baboseira, é uma coisa que as pessoas inventaram para ganhar dinheiro. É claro, ela não está me perguntando de física quântica, ela está me perguntando do comida quântica, medicina quântica, vida quântica, sexo quântico hoje em dia tem. Inclusive ontem eu achei um livro muito bom, que era A Criança Quântica, como criar seu filho quanticamente. Inclusive estava no volume 2, para você ver como é que essas pessoas têm capacidade de inventar bobeira. Bom, isso é o que eu falo para ela, mas quântico realmente é uma coisa física, existe a física quântica, e é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês, e depois eu vou falar um pouquinho sobre esse mundo quântico que inventaram. O que é a física quântica? Prepare-se, vai ser um anticlímax essa palavra quântica. Então, para contar essa história, a gente vai começar lá em 1900, com um cientista chamado Max Planck, na Alemanha. Em 1900, Max Planck estava quase em desespero. Fazia 5 anos que ele tentava resolver um problema de radiação, ele fazia conta, não dava certo, fazia conta, não dava certo. Ele não sabia mais o que fazer. Em 1900, Max Planck escreveu para um amigo e disse: estou em desespero, estou quase largando a física para ir vender miçanga na praia. Claro, isso é uma piada, porque todo mundo sabe que ninguém vai na praia na Alemanha, então Max Planck ia morrer de fome. Ele não escreveu essa carta, mas sim, ele estava em desespero. E em desespero as pessoas fazem qualquer coisa, até votam certos políticos aí, mas não vem ao caso. Estava Max Planck em desespero e ele resolveu uma última cartada. Ele quantizou a sua teoria. Vamos lá. O que é quantizar uma coisa? Quantizar uma coisa é tornar algo contínuo e indiscreto. Contínuo é o quê? A gente pode pensar os números reais. Os números reais são contínuos, ou seja, eles são contínuos um com o outro. Entre o número 1 e 2 existem infinitos números. Você pode pensar qualquer número. 1.27, 1.43, 1.7698538. Se você pensa, existe. Os números naturais são discretos. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Entre 1 e 2 não existe nada. É uma coisa pontual. Então o que Max Planck fez foi pegar uma coisa contínua e tornar discreto. O que podia ser qualquer coisa, a partir de então só poderia ser assumir alguns valores. Tipo, não podia ser mais 1.73, só podia ser 1 ou 2. Isso é quantizar. Max Planck quantizou o problema dele e funcionou. Nem ele sabia por quê. Inclusive, ele quase que, quando ele foi apresentar os resultados, ele quase que pediu desculpa. Desculpa eu ter feito isso, meus amigos. Eu sei que isso não é real. Eu sei que a natureza não é discreta. Porém, foi uma cartada e funcionou. Perdão, mas está aqui o resultado, ele funciona. E ele deu uma explicação lá, quase uma desculpa mesmo, para dizer por que tinha quantizado. Quem matou a charada foi quem? 5 anos depois? Quem? Albert Einstein, o cara. Einstein foi genial. Em 1905, 5 anos depois, ele publicou um artigo dizendo que não, tem que ser discreto mesmo, o negócio é discreto. Não acreditaram muito em Einstein, não. Einstein sempre foi meio desacreditado na época dele. Porém, aos poucos, começaram a perceber que, realmente, o negócio tem que ser discreto. E o que hoje a gente conhece como mecânica quântica foi desenvolvida nos 20 anos seguintes, até culminar no grande desenvolvimento da teoria de Heisenberg, o princípio da incerteza de Heisenberg e da equação de Schrödinger. Talvez você já tenha ouvido falar do gato de Schrödinger, aquele gato coitado que ninguém sabe se está vivo ou está morto até abrir lá a caixa. Isso aí a gente fala no outro momento. Bom, então aí desenvolveu-se a física quântica e a mecânica quântica. A teoria quântica hoje é uma coisa que explica bastante das nossas partículas, nossa física elementar. Porém, essa física quântica ela só se aplica a coisas muito, muito pequenas
de tamanhos que a gente não consegue ver, quer dizer, partículas basicamente, elétrons, fótons, núcleos atômicos. Ninguém vê um núcleo atômico, ninguém vê um fóton. Se a gente vê, não é mais quântico. Então se a pessoa fala medicina quântica, não tem, meu amigo, não tem. Ninguém opera o seu átomo, não tem medicina quântica. Remédio quântico vai atingir as suas moléculas, não vai, desculpa, mas não vai. Comida quântica, se você só comer comida quântica, você morre, porque você não está vendo. Se você está vendo a comida, não é mais quântico. Então, se as pessoas quiserem te vender coisas quânticas, não acredite. Ela só quer o teu dinheiro. Tem coaching quântico hoje em dia. Treinador quântico. Não sei o que esse cara faz. Mas eu vou dar uma ideia do que ele pode fazer. Enfim. Por que a mecânica quântica ficou tão popular? Primeiro porque ela funciona. Segundo porque ela é muito interessante. Ela levou a paradoxos e questões que antes a gente não podia pensar nisso. Uma coisa bem interessante na física quântica é o tunelamento. Sabe o que é o tunelamento? É quando uma partícula consegue atravessar uma energia, que essa energia é maior do que a energia que ela tem, por exemplo. É como se ela tivesse um muro e ela só pode saltar até aqui, o muro é maior, e de repente ela consegue saltar o muro, do nada. Ela nem tem energia para isso, mas ela consegue. Então a gente diz que ela atravessa o muro, porque ela não tem energia para saltar, então ela só pode atravessar. É o que a gente chama de tunelamento. É uma coisa que a gente não achava que existisse e não consegue explicar sem a tal da física quântica. Pensando numa analogia clássica, é como se tivesse realmente um muro, você saísse correndo e conseguisse atravessar o muro. Ninguém consegue fazer isso, certo? Então você vê aí para esses vendedores quânticos e diz: o dia que você conseguir tunelar um muro, eu compro o seu produto. Se você inclusive acreditar na aura quântica, na medicina quântica, tente tunelar um muro. Se você conseguir tunelar um muro, porque a partícula quântica consegue, ela tunela. Não toda vez, mas ela vai lá e tenta 10 vezes e uma vez ela passa o muro. Você tentar 1000 vezes e conseguir numa delas atravessar um muro, eu te sigo no Instagram, eu juro. Aliás, siga a gente no Instagram, a gente tem um Instagram. Mas nós, seres humanos, não conseguimos tunelar. Não sei se felizmente ou infelizmente. A física quântica ela é maravilhosa. Ela tem questões... Ela consegue, talvez, produzir o teletransporte. Certo? Não estou falando teletransporte de pessoas ainda. Isso aí provavelmente nunca vai conseguir. Mas a gente consegue teletransportar partículas de um ponto a outro para o espaço instantaneamente. Isso é fantástico. Mas isso é no domínio da física quântica, são coisas, partículas, átomos, núcleos, nada do que a gente vê. Então eu espero falar mais sobre a física quântica no futuro, mas já dei aí uma pincelada o que é o quântico. O quântico a gente fala hoje quântico, coisas muito pequenas, mas a palavra quântico mesmo vem de quantizar, ou seja, de passar do contínuo para o discreto. Mas como essa passagem só se dá no nível de coisas quase que infinitamente pequenas, coisas de partículas, a gente fala quântica, a gente sempre pensa em algo muito pequeno, apesar da origem da palavra não ser isso. Então, um abraço do Globo, até o nosso próximo programa, curta o nosso canal, compartilhe, comente, nos ajude a crescer, porque a gente não consegue ficar rico vendendo livros quânticos, porque a gente não acredita nisso, mas muita gente ganha muito dinheiro. E meia-culpa foram alguns físicos que ajudaram há uns 20 anos atrás a propagar toda essa aura quântica que segue até hoje. Um abraço.